Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Estamos falando aqui sobre o tema desenvolvimento da salvação. Temos ouvido muita coisa da palavra do Senhor e vamos prosseguir. Hoje vamos tratar de um assunto que é importante quando nós falamos disso, de desenvolvimento, que é a santidade do próprio Deus. Há uma expressão lá no livro de Isaías, no capítulo 6, em que o escritor Isaías se refere ao Senhor e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. O que será que quer dizer a palavra de Deus quando ela se refere ao Senhor, dizendo que Ele é santo, santo, santo? Com certeza há muita coisa a ser dita. O que viria à sua cabeça, à sua mente, sobre o significado da santidade? O que significa dizer que Deus é santo? Deixa eu pedir ao pastor Edson um favorzinho, baixa um pouquinho o microfone, que está entrando em microfonia aqui, em reverberação. O que significa dizer Deus é santo? Seria dizer que Ele é mais honesto, que Ele é mais moral, mais justo que os seres humanos? Seria esse tipo de coisa? Seria esse tipo de afirmação, dizer que Ele é mais honesto, mais moral, mais justo? O do Shuri. Que todos os seres humanos, com toda certeza, é isso, mas muito mais do que isso. Antes de abordarmos o significado da palavra, compete a nós fazermos uma menção de uma passagem bíblica que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, em que ele se refere a nós, dizendo que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. A Bíblia diz, pode baixar um pouco mais, pastor, do Shuri. A Bíblia diz que esta santidade dele, ele transmite para nós. E esta passagem, esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz que Ele vai transmitir essa santidade, Ele nos conserva íntegros, irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. Antes, como eu disse, de prosseguirmos no assunto de nosso desenvolvimento da salvação, é necessário entendermos que nos desenvolvemos quando nos assemelhamos ao Senhor. Este é o trabalho, esta é a obra que Deus vem fazendo no seu povo, tornando-nos semelhantes a eles, justamente porque foi esta semelhança que o homem perdeu lá no Éden. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não imagem física, obviamente, porque Deus não tem a nossa forma física. Jesus sim tomou a nossa forma física para habitar no nosso meio, para se fazer carne como um de nós, para viver aqui sem pecado e ressuscitando, poder transmitir a salvação de Deus a todos nós, mas não somente a salvação, transmitir a imagem de Deus de volta para nós. E é sobre isso que nós estamos falando. Como é que Deus restaura esta imagem perdida sobre o seu povo? Então, como eu disse, o termo santo, santo, santo tem muito mais significados do que nós imaginamos, e é sobre isso que nós vamos seguir olhando. Diz aqui a palavra ensina um triplo significado desta santidade de Deus lá no Antigo Testamento.
O primeiro e mais marcante deles é quando Deus fala de separação. Deus é um Deus separado. E a santidade dele, quando vem para nós, ela nos separa igualmente daquilo que é o mundo, daquilo que representa o mundo, desta vida longe de Deus. Ele nos separa, então, para vivermos para Ele. Este mesmo significado é visto no Antigo Testamento de separação. Deus, então, é separado e é distinto de toda a criação. Só Deus é santo. Toda a santidade humana é um presente de Deus, ela não é inerente, ela não é uma característica humana, ela vem de Deus, porque Deus é santo. Nenhuma santidade no homem é natural ou herdada. Nós não nascemos com santidade, não herdamos santidade, porque justamente a santidade foi perdida pelo homem lá no Jardim do Éden. O segundo significado diz respeito a este fogo de Deus. No Novo Testamento nós vamos ver mensagens e vamos ver passagens que se referem a este fogo consumidor, que Deus é fogo purificador. Pois bem, esta expressão mostra no Antigo Testamento a santidade de Deus, que é como sinônimo de fogo esplendoroso que existe na presença dele. Quando Moisés foi falar com Deus, havia uma sarça ardente. E muitas vezes o fogo aparece se referindo à obra de Deus. Se você se lembrar de Elias com aqueles profetas de Baal, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, a água que tinha sido colocada em cima deste holocausto e o próprio altar foram todos consumidos, totalmente consumidos pelo fogo vindo do céu. Então, santidade também se refere a isto, ao fogo que vem da parte do Senhor. E o terceiro significado, a terceira a maneira que nós lemos o Antigo Testamento, é quando se refere a sua pureza, a pureza de Deus. A santidade de Deus é o oposto da impureza humana e tem a conotação de justiça, pureza cerimonial, integridade, moralidade reta. É por isso que é impossível quem quer agradar a Deus, quem quer andar com Deus, quem quer representar a Deus, evitar ou impedir que Deus trabalhe em nós, em si próprio, para que em nós, em cada um de nós, de maneira que nós sejamos transformados nesta imagem de Deus, que é a sua, tem tudo a ver com a sua santidade, graças a Deus. Então, ainda sobre este assunto de santidade de Deus, há dois escritores, Rudolf Otto e John Game, que escreveram algo a respeito da santidade de Deus. Muito interessante. Eles usam 6 expressões, 6 palavras, 5 termos em latim para dizer o que se extrai da Bíblia a respeito da santidade deste nosso Deus. A primeira palavra é tremendum, que se refere à imponência de Deus. Deus é imponente, Ele é cheio, é pleno de poder, como Jesus disse, eu tenho toda a autoridade. Deus tem todo o poder, não há impossíveis para o nosso Deus. E este tremendo de Deus causa temor e pavor. Hoje de manhã, na escola dominical, quem estava na classe aqui do templo, viu a foto, a figura, a ilustração que o professor colocou, dizendo a respeito de Moisés, olha, eu tenho medo de ir lá para o meio. Me causa pavor, me causa tremor. E é exatamente deste Deus tremendo que estes escritores, a este Deus que eles se referiram, dizendo, Ele é tremendo, Ele faz tremer. Salmo 47, versículo 2, que está aí ao lado, diz, o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Então saiba, querido, Deus não é alguém com quem nós negociamos alguma coisa, não é alguém com quem nós discutimos ou com quem nós argumentamos para fazer Ele mudar de ideia. Ele é tremendo, Ele é imponente, Ele é inigualável, Ele é altíssimo, Ele é o grande Rei de toda a
terra. E não é anormal sentirmos de vez em quando este pavor, este tremor pela presença de Deus. Eu me lembro de algumas ocasiões em que numa reunião de oração estava lá presente e começou a cair aquele temor, não medo, mas aquele sentimento profundo, aquela convicção profunda da presença de Deus, que faz a gente ter receio até de levantar a cabeça, de olhar, porque pode ser que a gente enxergue alguma coisa diferente, por causa da presença marcante do Espírito de Deus. Este é o Deus, como disseram Otto e Game, tremendum. Só Ele é digno de ser chamado de o nosso Deus é tremendo. Glória a Deus. Outra expressão que esses escritores utilizaram, e eles se basearam em Êxodo capítulo 19, é majestas. É um termo latim que quer dizer inacessível, majestoso. Ele é altíssimo e ao mesmo tempo ele é inacessível, é sufocante. A presença dele é como se sufocasse. Lembra da inauguração do templo? Quando perceberam, entrou uma fumaça e encheu aquele lugar. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Lembra do dia de Pentecostes, quando veio um vento, um som como de um vento impetuoso, e desceu como que língua de fogo sobre cada uma daquelas pessoas. Esta é a presença do Deus majestas, o Deus majestoso, o ser pleno. Não há nada fora dele, não há nada que esteja escrito, feito, realizado, criado, apontado, não há nada fora do nosso Deus. É bem diferente de dizer que Deus está em tudo. Esta é uma visão animista de Deus com a qual a Bíblia não concorda e a qual nós não pregamos, dizendo que Deus está nos animais, que Deus está nas árvores. Não, Deus não está lá, no objeto, na coisa em si, mas Deus está presente em todo o universo. É por isso que nós apreciamos estudar um pouquinho a respeito do tamanho do universo, de entendermos um pouquinho a quantidade de astros celestes que tem por aí. A gente trouxe esse número outro dia aqui, e imaginar que Deus está presente em tudo, em todos esses lugares. Por isso a Bíblia relata e ensina esta característica de Deus que Otto e Game relataram como majestas, dizendo Ele por si só é inacessível, não há como chegarmos a Deus. Por isso que religião não faz sentido. Toda religião é incapaz, toda religião é insuficiente, toda e qualquer religião não conecta com Deus, porque Ele é majestas. No entanto, Jesus veio para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, termos acesso à sua presença, entrarmos no que a Bíblia relata, faz um comparativo lá no Antigo Testamento, como o santo dos santos, podemos entrar na sua presença. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós podemos chegar com confiança diante dEle, como nós estamos, do jeito que nós estamos, porque Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Aquela separação que o véu fazia era por causa deste Deus majestas. Ninguém pode chegar perto dele, não é acessível. Ele definiu quem poderia chegar, em que condição deveria chegar e quantas vezes, em que ocasião poderia chegar. O sumo sacerdote. E conta a tradição que as pessoas amarravam uma corda aos pés do sumo sacerdote, porque se ele não estivesse na condição exigida de santidade por Deus, ele morreria lá dentro. E para que o tirassem, não haveria como entrar naquele lugar. Então seria necessário puxá-lo de lá. E desde cedo pensaram, vamos amarrar alguma coisa, porque pode ser que o sumo sacerdote não seja tão sumo assim. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, o altíssimo sacerdote, aquele que chega em todo tempo na presença de Deus. Uma ocasião ele se referiu a Deus assim no meio das pessoas: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, no entanto, por causa destes, eu estou falando contigo agora. Deus sempre ouve a Jesus.
Por isso Ele nos autoriza a, quando orarmos em nome de Jesus. Porque a nós, como nós viemos para cá, no que nós somos humanamente falando, nós não seríamos ouvidos por Deus. Mas quando Jesus entra, quando nós somos convertidos, quando nós confessamos a Jesus como Senhor, nós passamos a ter acesso ao inacessível. Passamos a poder falar com Deus como o Abba, Pai, o Papai chegado, como aquele que nos conhece, que conhece cada passo que nós damos, que sabe cada necessidade que nós passamos, que conhece cada dificuldade que nós temos, que sabe o que nós sentimos em cada momento, que sabe exatamente agora do que você e eu estamos precisando. Eu, por exemplo, preciso de um colo d'água. Foi por isso que o Majestas falou para alguém, leva um copinho de água lá para o pastor. Mas, querido, isso é impressionante. E esses dois escritores, dois autores, procuraram termos, não temos que achar uma coisa maior. Porque no nosso linguajar, nas nossas palavras comuns, seria muito difícil encontrarmos algo que se referisse a Deus como Ele é. E isso aqui ainda é uma imagem, é algo assim que é uma tentativa de mostrar quem é Deus. E quanto mais nós enxergamos um pouquinho sobre quem é Deus, tanto mais nós vemos como nós somos pequenos diante deste Deus tremendo. Majestas, esse Deus inacessível anteriormente, mas agora acessível em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele nos ouve, o próprio Jesus é o nosso intercessor. Ele disse que ouviria. Jesus disse assim até para ele, olha, até agora vocês nem pediram para mim nada. Peçam e eu vou fazer, porque Ele é agora quem está operativo. Ele é quem está fazendo e é Ele quem nos representa junto ao Pai. João, na sua primeira carta, diz, olha, mesmo se você pecar, não é para pecar, ele diz, olha, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. A santidade de Deus é para nos levar no sentido de irmos deixando este pecado de lado, e em algum momento sermos cheios do poder de Deus para vencermos o pecado. Esta é a proposta de Deus, de desenvolvimento da salvação, não há outro. Desenvolver a salvação não é vir ao culto todos os domingos, não é assistir às mensagens e dizer, olha que bonito foi isso que tiraram da Bíblia, olha que estudo maravilhoso que deu essa professora, este professor. É deixar estas coisas que nós ouvimos, que aprendemos, entrarem dentro de nós, entrarem no nosso íntimo e transformarem a nossa vida. Sobre este Deus, Majestas, Salmo 104 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. O salmista já tentava rascunhar algumas palavras, olha, é sobrevestido, porque poderíamos imaginar alguma coisa que pudéssemos chamar de glória aqui neste planeta. Então ele diz, ele é sobrevestido de glória e majestade, ele é magnificente, ele não é como um rei, por mais poderoso que fosse, por mais rico que fosse, por mais influente que fosse, por maior que fosse a região de influência e de domínio deste rei, deste imperador, nenhum seria magnificente, nenhum seria sobrevestido de glória e majestade, como o nosso Deus, que outrora inacessível, hoje se faz acessível à oração do seu povo. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Terceira palavra, terceira expressão que estes irmãos escolheram, enérgico, dizendo respeito à vitalidade de Deus, a força, a energia que Deus tem. Os místicos falavam no fogo consumidor. A própria Bíblia vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor, porque aquilo era uma expressão
que se usava para se referir a algo incompreensível, algo muito poderoso, algo cheio de poder. Por isso que Deus se revela lá naquele dia de Elias como Deus que tem mais fogo. O poder de fogo de Deus é infinito. E aí dizer que Deus é fogo consumidor, não é dizer que Ele vai consumir tudo, que Ele vai arrebentar tudo, que Ele vai, embora nós vejamos algumas coisas que Deus diz que vai fazer, mas é para ter entendimento de quem é esse Deus. E com Deus não se brinca. Por isso a Bíblia diz, olha, aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear para a carne, vai colher corrupção. E é o que nós vemos, pessoas semeando para a carne, e a colheita é de corrupção, mas a Bíblia diz que quem semeia para o Espírito, vai colher esta santidade de vida. A colheita de Deus para nós é muito mais do que recursos, é muito mais do que finanças, é muito mais do que saúde, é muito mais do que bens, do que alegrias passageiras. Aquilo que Deus tem para nós está no interior e tem valor incalculável, porque o nosso Deus, tremendo, majestas e enérgico, é acessível, embora seja fogo consumidor. Veja esta passagem bíblica que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Eu vou ler o 29, na verdade, vou ler o 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Estamos falando da jornada da graça. Retenhamos, guardemos, mantenhamos esta graça, não percamos esta graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele é o tremendo, o majestas, o enérgico. Então, com santo temor, um temor separado, um temor voltado para Ele, um temor que busca levar a semelhança de Cristo, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Ele é enérgico. Glória a Deus, que Deus tremendo. Que Deus majestoso, que Deus poderoso que nós temos. Então, quando falamos que Ele é o Deus todo-poderoso, é deste Deus que nós estamos falando. E aí você começa a descobrir que mesmo que tenhamos usado essas expressões, que esses autores buscaram, rebuscaram aqui, nós não chegamos nem aos pés do que o nosso Deus é. Por isso Isaías, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora eu vi. Porque qualquer um que visse a Deus morreria. Uma outra ocasião, alguém, Senhor, eu quero te ver. Olha, você vai me ver depois que eu passar. Porque não dá para enxergar. Na verdade, todas as vezes que alguém viu, teve uma visão do nosso Deus, não foi o Deus, este Deus Pai tremendo, majestas, enérgico, mas sim foi uma teofania, uma aparição do próprio Jesus que viria para nos reconectar com Deus. De Jesus que viria para possibilitar este contato novamente com Deus. Como? Restaurando a imagem perdida. Porque Deus não habita com pecado. Hoje de manhã ouvimos isso. Deus não convive com pecado. Por isso a obra dele em nós, já que nós vamos morar com ele nos céus, é transformar-nos. E é, além de perdoar-nos, purificar-nos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados cometidos requerem perdão, mas Ele é poderoso para nos purificar de toda a injustiça. Não temos como pedir perdão por algo que não cometemos. Eu não tenho como pedir perdão pelos pecados de Adão, eu não tenho como pedir perdão pelos pecados da nação. Isso faziam os sacerdotes no tempo do ministério sacerdotal. Hoje não mais. Hoje nós mesmos, a alma que pecar morrerá. Hoje nós mesmos pedimos perdão pelos pecados cometidos. E se há algo que nos leva a pecar, precisamos crer na palavra de Deus, que o Deus Santo pode nos purificar
de toda injustiça. E como diz lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nos manter irrepreensíveis, santos, irrepreensíveis, puros, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Queremos ou não queremos isso? Este é o ponto. Onde está posta a nossa vontade? Qual é a nossa esperança? O que esperamos de Deus? A próxima palavra que eles usam é mistério. Mistério, como você já imagina, diz respeito a totalmente outro. Ele é o Deus misterioso. Diz Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele acrescenta, mas Deus nos tem revelado pelo Espírito Santo, querendo dizer, olha, hoje Deus está mostrando um pouquinho, porque nós não tínhamos nem ideia do que era isso. Então, através do Espírito de Deus, este mistério de Deus começa a se tornar reconhecido. E ele que é totalmente outro, porque é outra categoria, é uma categoria separada, santa, ele é um ser transcendental, sobrenatural, inacessível e imarcessível, glória vem desse trono, enfim, este Deus todo santo, todo poderoso, inacessível, também é mistério, porque ele é totalmente outro, não há com que comparar. A Bíblia diz assim, com que me comparareis? Com quê? Quem é que mediu nas suas mãos, na palma das suas mãos, os montes? Quem é que sabe quantos grãos de areia existem no litoral de todos os países deste mundo? Quem é que sabe quantas estrelas existem nos céus? Há um chute aproximado da casa, e olha lá que ainda pode ter um erro aí de 2, 3 zeros, que não significaria nada. Porque cada vez descobrem mais, olha, nós erramos, tem mais. Achamos mais uma coisinha, que chegou uma imagem aqui, chegou um som ali, enfim, tem mais coisa. Quem é que sabe? Quem é que na sua grandiosidade contou isso? Quem é que pôde dividir terra seca da água, do mar? Este é o Deus que nós temos, mistério. Mas olha o que fala sobre este mistério de Deus, a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 26 diz, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. O Deus que era inacessível, desconhecido, totalmente outro, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou, mas não foi a toda a raça humana. A quem? Aos seus santos. Infelizmente, uma grande e influente religião mundial, religião não conecta com Deus, e sim só Jesus, ele é inacessível, enfim, infelizmente, ensinou e implantou na cabeça de muita gente que santos são alguns que foram canonizados estranhamente por homens. Porque parece que aquela igreja resolveu dizer, este é santo, aquela é santa, e fizeram um enunciado, e de vez em quando resolvem colocar mais um. Alguns são promovidos à categoria de santos. Não. A Bíblia diz que o santo, uma vez perguntaram para, diz que alguém dessa igreja teve encontro com alguém que era de uma igreja evangélica e foi convidado, né? E primeiro foi numa igreja, depois o outro na outra, e disse que quando ele chegou na igreja evangélica, disse, olha, engraçado, a sua igreja não tem santos nas paredes? Ele disse, não, é porque eles estão nos bancos. Os santos estão assentados nos bancos, porque a santidade de Deus é traduzida, é trazida, é transmitida, é transferida para nós, não como é santo Deus. A Bíblia diz, sede santos porque o vosso Deus é santo. Não diz sede santos como Deus é santo, porque isso é impossível. A santidade de Deus está sendo restaurada em nós.
E nós somos santificados, não somos santos por natureza, não somos santos porque chegamos aqui santos. Basta você ter filho para descobrir que quando ele começa a ter um pouquinho mais de esperteza, já descobre que nem tudo é santo na vida daquela criança. E tem algumas coisinhas que precisam ser tratadas. E é isso que agora não pode mais dar um peteleco no traseiro, enfim. Esse é o Deus mistério, mas o mistério que estivera oculto não está mais, se manifestou aos seus santos. Jesus, quando estava aqui, disse: olha, é melhor eu ir, porque quando eu for, eu vou enviar outro Consolador que vai estar para sempre com vocês. É o que ele falou ou não? Pois bem, este outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo que seria enviado sobre a igreja. Espírito o quê? Não é um espírito podre, não é um espírito qualquer, é um Espírito Santo. Portanto, qual é o efeito dele entrando na igreja? Qual é o resultado da presença dele na sua vida? Trazer a natureza santa de Deus. Amém? Então eu ia dizendo, Jesus disse: olha, é melhor que eu vá, referindo-se à ascensão dele, a partida daqui depois do seu ministério cumprido, porque então eu vou poder enviar este outro Consolador, e ele vai estar para sempre com vocês, ele vai estar presente para sempre, e ele acrescenta: e ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho falado. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele trabalharia em nós, no sentido de trazer à nossa mente não aspirações humanas, não conquistas humanas, mas conquistas tremendas, misteriosas, santas, majestosas, porque elas vêm do próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então ele diz: olha, o mistério estava oculto, esteve oculto, porque Deus é mistério, ele é totalmente outro, ele é uma categoria separada de ser, ele é transcendental, ele é sobrenatural, mas este mistério que estiver oculto ao longo dos séculos e das gerações que já passaram por aqui, agora, referindo-se aos dias de Jesus, da vinda de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus, agora, e da descida do Espírito Santo, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Glória a Deus. Não conhecemos todo o mistério, e deveríamos estar fazendo uma listinha de coisas. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar para Deus: que mistério é esse? Que coisa misteriosa. Quantas vezes a gente conversando entre nós aqui, não é? É um mistério. Quantas vezes já usou essa palavra? É um mistério, e se referindo a algo que você não sabe explicar. Deus, quando entra na sua vida, carrega ela de mistério, de coisas que humanamente não se explicam, de coisas que a ciência não explica. O Senhor faz um martelo flutuar sobre a água, a ciência diz: não é possível, ele vai afundar, não tem jeito. Deus divide as águas do Mar Vermelho, a ciência diz: isso é impossível. O máximo que a ciência diz, olha, que pode existir são os movimentos das marés, ou então da água descendo das partes mais altas e procurando as partes mais baixas. Ponto final. Deus movimenta as águas do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Ele transfere um monte de um lugar para o outro, e diz: se vocês orarem, até isso eu faço. Se confiarem, se crerem, até isso é possível. Foi o que Ele fez. Lá no início diz que Ele fez separação entre terra e água. A parte seca se tornou visível, e a água começou a ocupar os lugares escolhidos por Deus. Deus é mistério, mas Ele nos tem revelado estas coisas pelo seu Espírito Santo. Dá vontade de ser cheio do Espírito, dá. Ah, Senhor, quantas coisas eu gostaria de saber. Como é bom estudar a Bíblia, descobrir que Deus, nos dons espirituais que Ele dá para a sua igreja, entre outras coisas, Ele diz: olha, eu posso dar para vocês o dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, porque eu quero que vocês saibam
Mas não o saber que vem pelo estudo, não o saber que vem pura e simplesmente por uma graduação obtida, mas o saber sobrenatural que vem do Deus que é sobrenatural, transcendental. Glória a Deus, graças a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o menorzinho entre nós, o que sabe menos, o que conhece menos, já tem os olhos abertos para saber mais, suficientemente mais do que qualquer dos mais sábios que habitam a face da terra. Porque os mais sábios vão tentar explicar pelo seu conhecimento obtido, adquirido, que foi algo escrito por homens, algo que foi passado e foi desenvolvido. É isso, o máximo que vão chegar. Mas quando nós conhecemos o Deus mistério, o Deus enérgico, majestas, tremendum, nós passamos a ter uma visão mais ampla. A visão espiritual é alargada e nós conseguimos descobrir e vislumbrar que há muito mais neste planeta e neste universo do que os olhos pequenos do ser humano podem enxergar, do que aquilo que as canetas já escreveram, que as penas já relataram, do que aquilo que, tudo que se tem agora de capacidade de armazenamento de informação ao redor do mundo, possa armazenar. O nosso Deus está acima disso tudo. Graças a Deus. E há mais uma palavra, a quinta palavra, eles dizem, Deus é fascinans. Claro que você já julgou aí, é fascinante, ele é irresistível, espiritualmente vivificante, extasiante. Deus, quando entra, traz vida. Jesus disse, eu vim para quê? Para que tenham vida, e a tenham como? Qualquer um dos outros, não, vida abundante, porque ela é espiritual, ela se torna espiritual. Nós éramos mortos espiritualmente, Ele é Deus vivificante, é Deus que traz vida, que vivifica, que entra na nossa vida e transforma, à medida que nós procuramos, nos esforçamos em cumprir a sua palavra. Glória a Deus por isso. Então Ele é fascinante, fascina. Tem gente que fica fascinado com coisas tão pequenas. É normal nós ficarmos impressionados. Olha que coisa que o fulano conseguiu. Teu irmãozinho aqui pegou uma medalha essa semana, parabéns. E a gente fica, olha, eu não conseguiria nunca saltar nem a metade do que ele saltou. E a gente fica, entre aspas, impressionado. Mas toda vez que vocês, estou fascinado, pense que fascinante é só o Deus que você tem. As outras coisas são explicáveis pela habilidade humana, pelo treinamento humano, pelo desenvolvimento do corpo humano, pela descoberta de algumas coisas, de movimentos melhores a serem feitos, de calçados próprios. Tudo que o homem foi desenvolvendo realmente impressiona. Mas o nosso Deus me fascina. Pensar que Ele está acima disso tudo. A gente vê, agora o homem, na sua conquista disso e daquilo. Que conquista o quê, meu amado? O homem não tem capacidade de lidar com um vírusinho que é incapaz de enxergar o olho nu. Que arrasou com as possibilidades que havia. Olha que fascinante o que vai ser este país, onde vamos chegar. Arrasou com os planos. Não é o que a Bíblia diz, que Deus frustra os desígnios das nações. Não é o que diz. Deus frustra, não estou dizendo que com isso que foi Ele que mandou essa praga para cá, eu estou dizendo que Deus é muito mais do que isso, Ele é fascinante. Se todos olhassem para Ele, Senhor, queremos ver de Ti aquilo que vai além do conhecimento, além da razão. Lembra de um rei chamado Josafá? Lembra? A oração dele, o inimigo cercou, e o inimigo era muito mais numeroso. Cientificamente, poderia-se dizer, seu povo está acabado, Judá acabou. Aí ele vai para o Deus fascinante, e diz assim, Senhor, não há força em nós para resistirmos a este povo. É o que ele diz ou não é? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti para vermos o que Tu farás. Aleluia! O que é que o Senhor vai fazer? Fascine-se com o que Deus faz, meu irmão.
Há muitas coisas que estão ao seu alcance, minha irmã. Muita coisa que você pode fazer. Deus te capacitou, Deus deu inteligência, deu movimentos, deu saúde, deu recursos financeiros talvez. Muitas coisas nós podemos fazer, realizar neste planeta, mas são limitadas as coisas que existem. Por exemplo, vou perguntar aqui, quem gostaria de já lembra daquele desenho que agora não tem mais na televisão, dos Jetsons? Lembra? Você não gostaria de ter uma navezinha daquela? Entrava naquele negócio e tal, e, pois é, maravilha, né? Pois é, mas não dá, não tem. Aí você fica dizendo, mas o homem vai desenvolver isso. Pois eu me fascino por saber que o Senhor, assim como Ele foi assunto ao céu, disse, olha, os varões, por que estáis olhando aqui? Porque assim como Ele foi, Ele vai voltar. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vão ser levados às alturas. E depois os que estiverem vivos serão transformados todos e serão elevados contra a ciência, contra tudo que o próprio Deus estabeleceu. Porque todas as regras que já foram descobertas, que ainda serão descobertas, tudo que a ciência já ditou, não foi o homem que desenvolveu. Foi apenas a descoberta por parte do homem daquilo que Deus tinha estabelecido. E nos nossos dias a gente tem ouvido essa palavra ciência ser usada para coisa que não está nem perto de ser ciência, que são experiências, que são acúmulos de informações, são testes, são esperanças de que alguma coisa dê certo, e é assim que a ciência vai sendo feita. Este é o processo. Alguém lá diz, olha, provavelmente isso aqui dá, vamos colocar em prática, vamos ver se dá certo, é assim que a vacina está sendo desenvolvida. Estamos na fase experimental e agora estamos usando meio como cobaias. Já foi autorizado, mas não está desenvolvida. E estamos descobrindo coisas que não sabíamos. E aí há Zé Manés, que ficam abrindo a boca, a ciência, você não sabe nada. Mas o nosso Deus fascina, porque Ele está além disso. Ele é muito mais do que você e eu podemos imaginar. Mas lembre-se que o mistério tem sido revelado. E este fascínio das coisas de Deus tem sido trazido para dentro de nós. O que mais nos fascina, o maior milagre possível é a salvação do homem. Porque o homem está condenado por natureza, ele é por natureza perdido, ele é por natureza separado de Deus. Lembra que ele é um ser separado. O homem não tem solução, o homem em si próprio não consegue. A lei de Deus mostrou aquilo que está errado, que Deus não quer, e aquilo que Deus quer que seja feito como deve ser, e o ser humano não conseguiu. Não há como. Mas quando o Senhor entra, e Ele se torna vivificante das nossas vidas. Nós estávamos mortos, diz a Bíblia, nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, não é o que a Bíblia diz? Efésios, diz ou não diz? Nós estávamos mortos, nós que não éramos povo e agora somos povo de Deus. Nós estávamos mortos e estamos agora vivos, porque Ele nos deu vida. Esta vida que o Senhor te deu vale muito mais do que aquilo que uma vacina pode ajudar. Porque esta vida é eterna. Esta vida é para todo o sempre. Aleluia. Deus é fascinante, irresistível, não dá para resistir. Quem poderá me resistir, diz o Senhor? Quem? Mas é espiritualmente vivificante e traz êxtase. E eu quero, ao final dessa mensagem, passar com você, já que o Guilherme usou o Salmo 119 hoje de manhã, expressões do Salmo 119 que se referem a este vivificar da vinda do Senhor. Davi, embora vivesse lá debaixo da velha aliança, assim como outros, como Abraão e outros, como Daniel, tinham uma visão, um vislumbre do que seria a vida na graça. Nós estamos falando de jornada da graça. E Davi antevia essas questões. E neste salmo,
Conte comigo quantas vezes ele usa a expressão vivifica-me, dá-me vida, Senhor. Ora, ele era o rei, ele tinha tudo nas suas mãos, ele decidia, ele fazia, desfazia, comprava, dava, arrebentava, fazia de novo, o que ele quisesse. No entanto, ele diz a Deus, Salmo 119, 25, a minha alma está apegada ao pó. Eu posso ter tudo, posso ser grande, posso ser não sei, mas a minha alma é apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Descubra na palavra de Deus as coisas que verdadeiramente trazem a vida deste Deus fascinante, que fazem satisfazer a vida do homem. O homem é constantemente insatisfeito, a menos que entre este Deus fascinante na sua vida, deslumbrante, vivificante. Então, Davi, conte comigo aí. Vivifica-me segundo a tua palavra. Glória a Deus. Versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Na palavra a vida, no caminho de Deus a vida. O que é que Jesus disse que era? Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. A vida só se encontra nele e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Davi também disse. Duas, né? Terceira. Versículo 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A justiça de Deus traz vida, não a humana, não a justiça humana, a justiça de Deus traz vida. Terceira vez, então palavra, que mais? Qual foi a segunda? Caminho. É isso? E justiça. Alguns vão se repetir. Vamos lá, 3 vezes já, não é? Adiante. Versículo 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. A justiça de Deus traz, e a misericórdia de Deus também é fonte de vida para nós. E eu guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. O Senhor vivifica pela sua misericórdia. Vamos adiante. Salmo 119, 107. Estou aflitíssimo. No outro ele diz, estou apegado ao pó. A aflição chegou. Preciso de vida, Senhor. Vivifica-me, Senhor, segundo outra vez a tua palavra. 5ª vez que ele põe no Salmo 119 a expressão vivifica-me. Adiante. Versículo 149, a 6ª vez. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos, justiça e agora juízos, vivifica-me segundo a tua bondade, segundo os teus juízos, aleluia, graças a Deus. 7ª vez, versículo 154, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa, a vida nas promessas de Deus. Conheça as promessas, venha estudar a Bíblia conosco. Convite aí para você que está assistindo, faça contato, temos estudos para fazer com você, para apresentar quem é Deus, quem é Jesus e quem você é, de acordo com a expressão bíblica, com a afirmação bíblica. Mas Davi disse, olha, ele traz vida de acordo com as promessas de Deus não passam em branco, elas se cumprem todas. O que ele prometeu, a Bíblia diz, é certo que ele vai fazer. Então Davi diz, olha, o que me dá vida não é o dinheiro que eu tenho, não é a riqueza que eu tenho, não é o povo que está debaixo do meu comando, não é a minha influência, não é a minha fama. O que me dá vida é a tua promessa, aleluia. E com certeza aqui há algo especial com relação à grande promessa, aquela a qual todos os homens famosos da Bíblia do passado não viram, e que nós vimos nestes dias, a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus, Espírito vivificante, aleluia. 156, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me mais uma vez segundo os teus juízos. 8ª expressão usada por Davi. 9ª, considera, 159, em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. A bondade de Deus traz vida para você, querido.
quando Ele se mostra bondoso para conosco, e Ele faz isso através de Jesus e todos os dias. Quando buscamos a Deus, Ele é bondoso, e é natural esperarmos que esta bondade de Deus em nós se reproduza na nossa vida, e passe a ser vista por outras pessoas. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, qualifica tão altamente aqueles que são os misericordiosos, os pacificadores, aqueles que têm como algo de valor a bondade em si próprios. Graças a Deus. Foram 9 vezes, não é isso? Então é isso mesmo, 9 que nós vimos aqui na palavra do Senhor, só em Salmo 119, para mostrar como o salmista esperava que isso acontecesse, e como você e eu podemos esperar que o Senhor faça na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero orar com você, e gostaria a gente continua a semana que vem, tem tempo, esse assunto nós vamos estender, vamos falar sobre a graça, como é que ela entra, que momento que ela chega, como é que ela se revela, como é que nós buscamos esta graça, mas eu creio que você vendo estas afirmações sobre o que Deus é, você vai dizer assim: eu preciso de um Deus tremendo na minha vida, eu preciso hoje conhecer esta majestade de Deus, e descobrir que Ele é maior do que aquilo que está me impedindo. Eu preciso conhecer Deus como esse Deus enérgico, esse Deus que tem poder para fazer aquilo que eu não tenho, esse Deus que vai além da compreensão humana e que chega a ser fogo consumidor. Eu preciso conhecer este Deus, conhecer as coisas de Deus. A Bíblia diz assim: se nós pedirmos, clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Volto a dizer, pois por mais que você tenha tido a oportunidade de estudar, por mais que você tenha aproveitado essas oportunidades, por mais que você tenha se esforçado para conhecer mais, para aprender mais, nada disso se compara a Deus nos dá a conhecer estas coisas dele. Por isso ele diz: quem vem a mim me encontra, quem pede eu revelo coisas grandes e ocultas que outrora não sabiam. Graças a Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de ficar impressionado com o que está vendo, e particularmente uma palavra para os jovens. Essa fase da vida é muito perigosa, porque há uma tendência grande a sermos impressionados, a sermos influenciados. Período de faculdade, período de final de adolescência, é um período em que vamos nos sentindo grande coisa, vamos achando: agora o mundo é meu. Papai deixa de ser aquela pessoa que me impressionava, já não é mais impressionante, eu tenho coisas que me impressionam mais. Mamãe já não tem mais lugar na vida, porque ela nem estudar direito estudou. Alguns ainda desprezam, ela nem trabalha, como se ficar em casa fazendo tudo aquilo que precisa fazer para manter você lá, não fosse trabalhar. E há uma tendência a nós desprezarmos, preste atenção, instrumentos, canais de Deus, para que estas coisas de Deus que fascinam cheguem à nossa vida. Então é uma idade muito perigosa de ficar impressionado e influenciado por outras ideias, outras coisas. Você pode admirar, pode buscar também realizar, fazer tudo isso. Deus colocou você para isso mesmo, para vencer, para criar, para, quem sabe, enunciar outros postulados. Deus sabe o que tem para você. Eu não tenho nem ideia de onde você pode chegar. Eu posso afirmar para você que eu não tinha nem ideia de que um dia eu estaria aqui na frente pregando para pessoas. Muito menos que isso seria por 25 anos. Dentro de um prédio que a gente acompanhou, planejou, projetou tudo. Nunca imaginaria. Também não tenho ideia do que mais Deus poderia ter feito. Talvez o que mais traga tristeza é: Senhor, será que eu parei em algum ponto que eu não devia ter parado?
Será que eu deixei de fazer, de ir além? Será que eu não criei? Será que eu não fiquei mais fascinado pelas tuas coisas e travei em algum momento? Será que eu deixei algumas coisas me impressionarem em outras fases da vida e que impediram de chegar aonde o Senhor queria que eu chegasse? Fascine-se com a palavra de Deus que não volta vazia. Fascine-se com o poder desse Deus enérgico. Fascine-se com esse Deus mistério. Fique fascinado com esse Deus tremendo, porque não há nada nessa terra que seja tremendo como Ele. Nada que se compare ao mistério de Deus que se dá a revelar a você. Isso é o mais fascinante. Como é que eu, tão pequeno como eu sou, e por isso que a lógica de Deus diz, olha, você precisa se considerar pequeno para que Deus faça grande. Precisa se considerar nu para que Ele possa vestir você. Pobre para que Ele torne você rico. Você precisa considerar que não vê nada para que Ele te faça ver. Porque Ele faz ver muito mais do que a própria ciência. Eu tenho para mim que minha faculdade foi muito tempo atrás, a nossa, né, Guilherme? E nós aprendemos um modelo de átomo que hoje já está completamente superado e que já tem muita coisa diferente no átomo. E átomo era ciência. Olha aqui a menor partícula indivisível. Ih, já descobriram tantas coisinhas lá que não tenha nem ideia, porque não tinha equipamento para ver. E nós ficamos impressionados. Lembra lá do postulado de Bohr? Lembra, não é? E fica, olha que coisa esse cara naquela época. Tá? E a gente achando que já tinha chegado no limite. Quanta coisa. Eu sou da área de eletrônica, sou engenheiro eletrônico. Falei já aqui, tive os primeiros computadorzinhos que inventaram, né? Computador pessoal, aqueles pequenininhos, Sinclair, aquelas coisas lá, uma memória absurdamente grande, 2 quilos, não é 2 gigas não, muito menos 2 tera. Bytes, enfim, era um negocinho pequenininho. E a gente achava, olha que coisa impressionante, né? Hoje nós já estamos chegando no limite da miniaturização. O homem já está manipulando a coisa no nível molecular, por isso é o limite. E é por isso que os celulares voltaram a crescer. Né? Aquele negócio que é diminuindo, agora está crescendo, porque agora, não é porque não cabe mais, é porque chegaram à conclusão que para tirar proveito de tudo que colocaram lá dentro, não dá para ter uma telinha pequenininha, tem que poder enxergar mais. E aí agora, eu me lembro quando eu comprei um celular de tela de 5,4 polegadas, há muitos anos, importei dos Estados Unidos. O pessoal ria, negócio assim. Agora o pessoal tem de 6 pontos, não sei quanto polegada, não sei como é que coloca no bolso, e pronto, aquilo é normal. Porque voltou a crescer. Ciência é assim. Mas o nosso Deus é tão fascinante, que a Bíblia diz a respeito dele que não há variação no nosso Deus. Não há sequer sombra de mudança. Não muda, o nosso Deus era e será sempre o mesmo. A Bíblia diz que Ele era ontem, hoje e é eternamente, porque para Ele todo o tempo é agora. Ele está além da dimensão do tempo. Esse Deus é fascinante. E a gente, quando começa a estudar o domínio do tempo, e a gente começa a estudar, daí, em vez de só 3 dimensões, a gente começa a estudar equações em outras dimensões, a gente, olha que coisa impressionante. Nosso Deus foi quem criou isso tudo. E o que mais não tem por aí? Mas o que mais Deus não tem, para nós aproveitarmos quando Ele mandar o seu Filho voltar para nos buscar. Deus é fascinante. É Ele que deve fascinar a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Você quer ficar de pé? Coloque-se nas mãos desse Deus tremendo, imponente, majestoso, que era inacessível, mas que hoje você pode alcançar. Alcance-o nesta oração, simplesmente arrependendo-se de ter desprezado esse Deus, de ter permitido que o fascínio das riquezas, que o fascínio desta vida impedisse de entrar aquele que é o único fascinante diante dos nossos olhos. Que este Deus majestoso, misterioso até, e fascinante, entre na sua vida, no seu dia a dia.
Pai querido, muito obrigado por esta palavra que é uma introdução para os próximos assuntos, porque Tu és Deus Santo. Hoje entendemos um pouquinho mais do que significa dizer que Tu és Deus Santo, um pouquinho mais do conteúdo desta palavra. Hoje passamos a nos referir a Ti, Senhor, com um pouquinho mais de respeito e de temor, porque Tu és tudo isso e muito mais, que não temos nem palavras, nem expressões para nos referirmos à grandiosidade deste Deus que nós temos. E obrigado, Senhor, porque sendo tão grandioso, tão excelso, tão soberano, tão altíssimo, Tu te revelas no nosso íntimo como o Deus que faz parte da nossa pequena vida no dia a dia. Vem, portanto, Senhor, tomar conta do nosso dia a dia, dos passos que vamos dar, das escolhas que vamos fazer, das palavras que vamos proferir, sejam elas, Senhor, para exaltar o Deus tremendo, majestoso, poderoso, misterioso e fascinante que nós temos, que nós possamos revelar esse Deus aonde quer que venhamos a estar. Glória ao Senhor, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus oramos.